Fala pessoal, nessa apresentação eu vou demonstrar como é possível tornar um algoritmo desenvolvido em R, linguagem R, numa aplicação web, numa API. O propósito de tornar isso possível é a possibilidade de fazer integração com outras ferramentas e outras plataformas. O algoritmo em R não é tão simples de você chamar direto em outros códigos, como por exemplo outras linguagens em Python ou outro sistema que não esteja preparado para fazer essa comunicação, mas quando transformado em uma API, ele pode ser chamado direto de um site, direto de um aplicativo, direto de algum sistema, ele se torna escalável. Como exemplo, vou demonstrar para vocês, essa aplicação foi desenvolvida no semestre passado e foi feito um algoritmo em R, ele foi pré-processado, treinado, feito todo o seu processamento, foi gerado esse arquivo aqui que eu tenho aqui, esse modelo aqui, que a gente carrega esse classificador, tá? É um classificador de óbitos de risco de óbitos de Covid. Esse classificador ele precisa de alguns parâmetros de entrada, no caso é esse data frame aqui, que eu pulo ele, e depois ele é chamado e ele dá o retorno. Ele faz a predição aí se a pessoa tem risco de óbito ou não, tá? Essa chamada aqui, esse data frame, isso é padrão nos algoritmos aí, né? É simples de ser chamado. O que eu vou demonstrar para vocês agora no decorrer da apresentação é como é possível deste formulário web aqui de um formulário HTML chamar esse modelo treinado lá, tá? Aqui eu preenchi os dados de entrada. O meu modelo ele aceita dados numéricos na parte da idade e os restantes dos itens eles são todos binários, que é a entrada do nosso modelo. Visualmente aqui tá amigável para o usuário, mas no fundo é 1 ou 0 que é enviado para dentro do nosso formulário da API, tá? Quando eu dou enviar aqui, os dados são realizados através de uma requisição web na minha API. Ele é processado e o retorno do meu algoritmo é este, tá? 0.44, que é a chance, que é a classificação do risco de óbito. Esse retorno aqui é direto dentro do algoritmo treinado, da base que foi treinado dentro dele. Esse formulário, para ele poder utilizar o algoritmo R por baixo, no background, ele é chamado nesta API aqui, tá? O meu algoritmo eu publiquei em um servidor, eu tenho um servidor de hospedagem, eu publiquei nele, mas vou demonstrar para vocês aqui como fazer local, tá? Essa API, essa biblioteca também, a biblioteca que nós iremos utilizar é essa biblioteca Pumbler. Além de a biblioteca te fornecer uma API, ela já te fornece também o Swagger. Swagger é uma outra biblioteca que documenta requisições de API, tá? Ele te ajuda aí a facilitar na hora de fazer os testes, por exemplo, ele já gera esse modelo de teste para você. Se você não tiver um formulário, você pode vir aqui, dar um teste aqui e vir preenchendo os campos, que nem eu preenchi lá, 1 ou 0, tá? Eu vou ter o mesmo retorno da API, do formulário, eu fiz a solicitação, e aqui é o campo idade. Conforme eu preenchi lá, os dados vão estar diferentes aqui, mas ele faz uma requisição para mim dentro do meu algoritmo, e aí o resultado ele me retorna aqui, tá? Eu coloquei para retornar um código em HTML, que é o formato que eu estou exibindo aqui, mas ele pode retornar uma imagem para você, diversas opções. Falando um pouquinho mais dessa biblioteca, eu vou deixar no comentário na descrição do vídeo também, vou deixar essa ferramenta aqui.
Vou deixar também o meu algoritmo que eu utilizei aqui para vocês de exemplo, tá? E, e também eu posso deixar um link do Git depois, se for o caso, com o formulário HTML, tá? Que eu montei para fazer requisição nessa API que eu disponibilizei aqui. Falando um pouquinho mais dessa biblioteca, você instala ela dentro do R e faz o carregamento dela. Aqui tem alguns exemplos de chamada, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, ele tem uma entrada, que é uma mensagem, ele recebe essa mensagem, concatena com o texto e exibe, tá? No caso aqui, onde eu mandei exibir esse conteúdo HTML, retornaria apenas a mensagem para vocês. Ele permite também você plotar histograma, em formato de imagens, permite você fazer cálculos, enfim. A entrada, se você parametrizar a entrada e a saída genérica, você consegue usar qualquer coisa dentro do R aqui dentro. Tá? E essa é a parte da chamada do navegador mesmo, que ele gera a API para vocês. Agora, colocando um pouquinho mais em prática aqui o modelo que nós fizemos, desse algoritmo que eu montei, eu tenho a biblioteca Caret, que a gente usou para poder, dentro do algoritmo treinado aqui, tá? Eu preciso dela para poder fazer a utilização do nosso modelo. Tem o carregamento da biblioteca Plumber. Aqui na parte de cima está comentado, que é a instalação das duas bibliotecas que foram feitas. Aqui começa o algoritmo, que é a parte da criação do course. Eu deixei que ele permita sem HTTPS, que é certificado seguro, né? Como é um ambiente de teste. Aqui eu tenho o título da minha API, risco de óbito, é esse texto que aparece aqui em cima, tá? E aqui eu tenho os parâmetros de chamada da minha API, tá? E eu estou mandando serializar em HTML. O grande ponto aqui para quem já tem um pouco mais de trabalhou com a parte de orientação a objetos, aqui eu tenho uma função, que é o meu método que eu estou chamando. Eu falo que eu quero um retorno HTML. Por que eu quero um retorno HTML? Para poder exibir esse conteúdo aqui, tá? Senão ele não vem formatadinho assim, bonitinho assim. É apenas um texto. Aqui eu tenho as entradas, tá? Das variáveis que eu espero receber na minha aplicação, no meu método da API aqui. E eu tenho declarando uma variável de retorno aqui da mensagem aqui. Conforme eu vou recebendo esses parâmetros da minha aplicação, da minha API, eu atribuo cada um desses parâmetros em uma variável local. Tá? Tem um parâmetro aqui, faço a conversão dele, vejo se ele é numérico, né? E aí eu vou atribuindo nas minhas variáveis aqui. Tá? Então, dessa forma, esses dados da entrada aqui 1 ou 0, que está vindo por aqui pela API, eu estou atribuindo em uma variável local dentro do meu método. Após atribuir essa variável local dentro do meu método, eu monto um data frame chamado base, tá? E esse data frame eu passo para o meu modelo treinado já, que é o que ele está esperando receber, tá? Que está vindo aqui, ó. Esse é um type também, é uma entrada do meu modelo também. Vocês podem receber e retornar, mas esse é um padrão do meu modelo. O resultado do meu modelo eu atribuo numa variável, tá? Que é a variável que eu vou retornar para quem fez a solicitação, que no caso, este é o meu formulário que fez a solicitação, tá? Esse retorno, ele vem aqui, ó. Esse é o meu retorno da minha aplicação. Enfim, a parte do algoritmo ele é bem curtinho, tá? Se vocês olharem aqui na API, temos exemplo aqui de chama a função, processa e dá o retorno. E aí, para eu poder rodar essa aplicação, gerar essa API, igual eu demonstrei aqui nesse exemplo, basta eu fazer uma requisição com o nome do meu arquivo R, tá? E qual é a porta que eu desejo utilizar.
Daí, neste caso, o nome do meu arquivo R é este aqui, tá? Modelo_site.r. Eu faço a requisição aqui do nome desse arquivo. E aí, em seguida, eu falo qual é a porta que eu desejo executar. Eu vou usar essa padrão aqui, a 8000. Basta eu colar aqui e dar um executar. Aí, quando eu faço isso, ele já carrega para mim automaticamente a minha API, tá? Ele está chamando aqui 127 porque eu estou no localhost. A única diferença é que eu peguei essa aplicação e publiquei em um servidor web. Tá? Aí eu vou demonstrar para vocês aqui. Ele vai fazer a mesma requisição. 50. Eu faço isso, ele vai chamar o meu algoritmo em R e me dá o retorno. No caso, essa pessoa aqui está com grande risco de óbito, 0,95 no meu algoritmo treinado. E é isso, pessoal. Se vocês tiverem dúvida, sugestão, estou à disposição aí. Se quiserem também alguma parte do algoritmo, quiserem implementar alguma coisa, podem me acionar aí, tá bom? Valeu!